na esfera do pensamento humano. Eu mencionei esse quem que eu sou, porque eu, quando era menino, na escola dominical, um professor dizia que o diabo não existia. Depois, você fazia a divisão ao ginásio, entrava no ginásio, né? Quem é mais antigo sabe disso. Primeira série, quinta série, aula de ciências. De repente, eu aprendi que o mundo não foi criado, primeiro dia, haja luz, segundo dia, separação das águas, terceiro dia, apareçam as plantas, quarto dia, os astros do firmamento. Nada disso. Houve, na verdade, uma evolução. Aí apareceu um germezinho na água, que virou um peixinho, o peixinho virou um sapo, e o sapo virou um passarinho, virou não sei o quê, até que virou um macaquinho perdeu o rabinho, e o Doca virou gente. Aí eu chegava em casa, pai, a Bíblia deu errado. A Bíblia deu errado, porque não é assim. Não foi assim. A ciência é diferente, a ciência é outra história. Meu pai sempre hospedava os pastores em casa, missionários em trânsito. Agora, mais do que nunca, ele fazia questão, ele botava aquelas pessoas para discutir comigo. Eu discutia. Eu tive um problema sério. Com 12 anos, eu comecei a ler filosofia, estudar filosofia. Gosto demais, tenho vários livros. Comecei, na minha cabeça, começou o quê? A Bíblia está errada. Você sabia? Quem não acredita em Gênesis 1, 2 e 3, nunca vai acreditar em João 3,16. Não tem como. Não tem como. E eu me afastei da fé. Eu fiquei, na verdade, 12 anos praticamente longe de Deus, dos 12 aos 24. Sabe por que eu trabalho com crianças? Porque quando criança, eu nasci com lar cristão. Desde pequenininho, eu aprendi muitos versículos quando criança, salmos inteiros, versículos. Em casa era um negócio. Éramos 3 irmãos e tinha que falar versículos. Minha mãe ensinava a ler versículos em ordem alfabética. Letra A, letra B, letra C. E você tinha que saber pelo menos 5 de cada letra. Porque não podia repetir aquilo que o pai falava, que o irmão falava, você tinha que saber. Eu sei até de cor. O único problema é que a minha mãe às vezes brincava. Letra L, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Lembra-te do teu Criador, você tinha que falar. Letra M, letra B. Aí de vez em quando ela gritava. Letra Z. Aí todo mundo gritava rapidinho. Zaqueu, desce depressa. Era o único que tinha. Então, mas era o único que fazia assim. Mas o fato é o seguinte, a gente aprendeu assim desde menino. E eu não vou contar meu testemunho aqui, mas eu, nessa caminhada de 12 anos, eu me envolvi com o comunismo, pichando parede, no meio do sindicato, movimento estudantil. Amigos meus foram presos e mortos, eu tive que fugir. Fiquei 3 anos e meio no meio do mato, em Goiás, meus pais nem sabiam onde eu estava. Tive uma vida assim, você sabe que um abismo chama outro abismo. E a bebida, e a droga, e a coisa. E quando no fundo do poço, eu fui hippie, andarilho. No fundo do poço, no litoral do Piauí, Parnaíba, num momento de desespero que eu não posso contar para vocês, o Salmo 116 diz assim: angústias do inferno se apoderaram da minha alma. Eu disse: existe um Deus, me tira disso aqui. Tudo que eu aprendi quando era criança veio à minha cabeça. As histórias, os versículos, eu também comigo com Cristo, no guardo do vai, assim. Naquela hora eu falei: Deus existe. Deus existe. E aí o longo processo de retornar para casa e voltando, às vezes eu falo, eu um dia vou saber, mas eu creio que acho que quando o menino já tinha recebido Jesus. Onde estava, irmãos? Às vezes nos lugares mais tenebrosos que você pode imaginar, nos ambientes mais terríveis que eu passei. Pessoas às vezes olhavam para mim assim: escuta, você estudou no colégio do padre, eu ficava doido. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha tido em algum momento contato com as coisas de Deus. Eu era um rebelde contra as coisas de Deus. Mas houve um afastamento da fé. A teoria da evolução. Deixa eu dizer uma coisa para você. Milhares, talvez milhões de pessoas hoje viraram as costas para Deus e para a sua palavra por causa
mas de uma ideia chamada científica, que de científica não tem nada. É uma teoria absurda. Quando eu tive os meus filhos, a primeira coisa que eu fiz com eles foi colocá-los dentro da verdade da criação. Eu comprava vídeos, tem uns DVDs do Instituto Moody, eu assinava uma revista da Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, são cientistas criacionistas, eu lia com eles, estudei, expliquei, mostrei os furos da teoria da evolução para eles, e os meus filhos me deram um trabalho tremendo, porque eles discutiam na escola que eles não aceitavam a teoria da evolução. Eu fui chamado da diretoria várias vezes, e olha, eles estudaram no Colégio Batista Cheio, tá? No Rio de Colégio Batista, e discutiam, porque infelizmente, embora fosse uma escola confissional, ensinava a teoria da evolução. Depois, quando vieram para São Paulo, foram para o Mackenzie. No Mackenzie é a mesma coisa. Graças a Deus o Mackenzie mudou. Hoje eles estão usando um sistema de ensino baseado na palavra de Deus, mas na época que eles fizeram, eles usavam a teoria da evolução. Quantas vezes, aí o meu filho respondia às minhas filhas, né? Eu estou respondendo essa pergunta para passar de anos, eu não acredito nisso, porque Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Você tem que firmar as nossas crianças na criação, é uma coisa importante. Outra coisa, ideia filosófica. Durante toda a história da humanidade, quando você dizia, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é justo, isso aqui é injusto, isso aqui é verdade, nunca ninguém colocou em dúvida o que é certo, o que é errado, é errado. Mas sabe, teve um camarada, o nome dele era, fugiu o nome dele, um filósofo alemão, que colocou a seguinte ideia, já vou lembrar o nome dele. Quem é que me engana? Ele escreveu a Crítica da Razão Pura. Lembra o nome desse que eu disse? Não é Freud. Fugiu o nome dele. Kant. Immanuel Kant. Ele escreveu, ele, 60 anos, nunca saiu da sua cidadezinha. E ele lecionava filosofia. Ele era um cara tão metódico que ele saía para fazer seu passeio. Ele saía assim, todo dia, né? Lá, se você for na cidade dele, tem lá o passeio do filósofo, onde ele andava. E as pessoas só sentavam no relógio, porque era a hora certa, né? Sentava no relógio. E ele escreveu esse livro, ele mudou um pouco o panorama da filosofia. E ele colocou a seguinte ideia: quem é que pode garantir que isso aqui realmente é verdade, isso aqui é certo? Ele não chegou a usar a palavra tudo é relativo, mas depois os discípulos dele usaram. Na verdade, ninguém pode garantir uma coisa que seja certa, absolutamente certa. E a ideia é o seguinte: tudo é relativo. Não existe verdade pura e absoluta. A verdade depende de cada um. A ideia é o seguinte: você fala que isso aqui é certo para você. Mas para mim, aquilo que você chama de errado, eu acho que está certo. Ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado. O certo e errado depende do juízo de cada um. E com isso, irmãos, nós geramos uma sociedade hoje tremendamente permissiva. Nós estamos vendo, você vê, o pessoal está aprovando o homossexualismo, o lesbianismo, estão querendo mudar o conceito de família. As leis que estão tramitando aí não é só no Brasil, no mundo inteiro, uma orquestração tremenda, fazendo com que o erro seja certo. É como se o erro fosse certo. E se você falar hoje para o jovem, isso está errado, ele vai para cá, por quê? Está errado para você. Tudo negativo. Né? Quem é que falou que é isso? As pessoas não querem aceitar os absolutos de Deus. É uma filosofia que invadiu a sociedade. Trabalhar com os jovens, com os universitários hoje é um desafio acima das nossas forças, porque eles não aceitam os absolutos da palavra de Deus. E se tem uma coisa que você tem que trabalhar com os seus filhos, é colocá-los desde pequenininho em relação ao certo e errado. Tem um livro, não sei se você vai achar que está esgotado, que é da editora Candeias, de George Maxwell. Ele escreve sobre esse assunto. O nome do livro é Certo e Errado. Ele fez pesquisas com os jovens cristãos no Canadá, nos Estados Unidos, para verificar exatamente isso. Por exemplo, as pesquisas lá indicam assim, mais de 60% dos jovens cristãos não tem nenhum problema de fazer sexo antes do casamento. Não tem nada demais. Porque eles não aceitam os princípios da palavra de Deus.
A verdade é essa, afasta da fé. O profeta Isaías já tinha falado sobre isso. Ai daqueles que chamam o bem de mal, o mal de bem, que colocam o amargo para o doce e o doce para o amargo. Então a gente vive realmente uma situação muito difícil. É preciso que as nossas crianças sejam realmente educadas dentro de uma coisa assim, é certo, isso é errado. Essa questão tem que ficar bem patente com as nossas crianças, não só no falar, mas na nossa vida. Uma vida de compromisso realmente sério com aquilo que é certo e não compactuando com aquilo que é errado. Mas deixa eu entrar no assunto mais interessante, que é, que a gente chamaria do satanismo explícito. Na área do ocultismo. O ocultismo é um negócio que cresce quando há crises sociais, quando o mundo está passando por dificuldades. Há épocas que ele cresce tremendamente. No final do século passado, teve um autor, Mark Bobeck, que escreveu um livro, O Reavivamento Satânico. Aliás, a igreja de Satã floresceu, já existe abertamente a igreja de Satanás. E todo o ocultismo se resume apenas em 3 áreas distintas. Você pode colocar tudo que é o ocultismo em 3 áreas, 3 categorias. Existe a categoria da chamada adivinhação, a categoria da magia e a categoria das ideias espíritas. Tudo vai cair ou em adivinhação, ou em magia, ou no espiritismo propriamente dito. O que é adivinhação? A adivinhação é a suposição que você pode, com ajuda sobrenatural, saber fatos em relação ao que vai acontecer. As pessoas estão perplexas. Como vai ser? Como é que vai ser? E elas lançam mão de qualquer recurso que for necessário para saber alguma coisa. Eu faço isso, faço essa viagem, me caso com essa pessoa. O que vai ser? O que vai ser de mim? Você vê, no final do ano, as pessoas compram os livros de prognóstico do ano, querem ouvir, saber os seus signos. Você já reparou como tem pessoas que vivem dirigidas pela questão da astrologia? A astrologia é uma forma de adivinhação. As pessoas que procuram, as pessoas que são, através das cartas do baralho, lendo a mão, através das runas, do tarô, as pessoas estão buscando alguma coisa. Sem falar de pessoas que vivem no mundo dos sonhos. Como sonho, como é que é esse sonho? Fora as pessoas que vão procurar os profetisas, os profetas. Ai, meu filho, faz isso, aquilo. Procurando. Tem gente que fica o tempo todo no telefone para aparecer quanto ao futuro. As pessoas estão fascinadas, sem saber o que vai ser o amanhã, então buscam, numa espécie de alinhação, alguma solução do que deve ou não deve fazer. É uma coisa tremenda. Agora, observa nos joguinhos para as crianças. Observa nos videozinhos que tem para criança. Observa na literatura que é feita para criança. A adivinhação está presente. Aliás, pergunta para o seu filho como é que é essa questão de adivinhação na escola. Tem muita escola, muita criança que na escola faz aquela adivinhação do compasso, do copo, da canetinha. Eu tenho encontrado crianças assim, desesperadas por certas coisas que aparecem ali, que é uma energia do livro por trás. Eu me lembro de uma palestra que tivemos na Sociedade Bíblica do Brasil, lá em Brasília. Um casal, o pastor, inclusive, eles estavam desesperados com a sua menina, que na escola, na adivinhação que eles faziam todo dia, veio aquela informação que uma criança passaria por um acidente, e a melhor amiguinha dela foi atropelada, estava no hospital, e a menina entrou em crise profunda por causa dessas coisas de adivinhação. A magia é a suposição que você pode conseguir resultados através também da ajuda sobrenatural. A magia sempre tem que ter alguma coisa palpável. A magia, já viu aqueles negócios assim? Pega um copo d'água aí agora, já viu? Agora é a hora da oração poderosa. Pega um copo d'água. Sempre tem que ter uma coisa para pôr na mão. Isso é feitiçaria. Existe a magia para fazer o bem, a magia para fazer o mal. Por exemplo, já ouviu falar daquela magia para fazer o mal? Pega uma foto de uma pessoa que se quer prejudicar, coloca na boca do sapinho, costura. Olha o sapinho. Ele vai
vai definhando. E a pessoa, vai no médico, faz exame e tal, tudo negativo. O bicho é duro na queda, demora para morrer o sapinho. Mas quando o sapinho morre, a pessoa também. Lá no Haiti, é a religião oficial de voodoo, que eles pegam um boneco e vão colocando. Eu estou reparando que a gente está dando com medo aqui. Não. Você tem que se converter hoje. Tem que se converter. Arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus no seu coração, porque aí você está livre de qualquer feitiçaria, né? Porque não vai pegar nunca no crente. Bom, olha, você comprar sabonetinho do descabelo, isso é tudo bobagem, viu? É tudo feitiçaria. Aliás, você me perdoe que eu vou falar aqui, eu sou obrigado a falar. Hoje, dentro da igreja evangélica, a magia entrou. Muitas igrejas que são chamadas evangélicas, na verdade, estão praticando feitiçaria. Colocar sal grosso atrás da porta, pegar aquela flor ungida para você ganhar um namorado. A varinha milagrosa, já viu? O pastor prega lá que o Moisés chegou na beira do mar, não podia passar. O faraó, furioso atrás com o seu exército, 2 montanhas de cada lado, vão morrer todo mundo aqui. Aí o Moisés pegou a varinha e pá! Aí o povo passou. Aí o faraó veio, vamos também, entrar do outro lado, o Moisés, e aí morreu todo mundo afogado. Sabe que até, já descobrindo agora esse lugar onde eles passaram, que na terra, ali no fundo da água, tem as carroças, as armas, comprovando o relato bíblico ali na passagem pelo Mar Vermelho. Mas o pregador pega esse texto, ele vai no meio do mato, ele corta um monte de varinha, enche a mesa de varinha. Aí ele prega. Você já viu esse tipo de pregação? Você que está passando por um problema. Meu, quando você ouviu alguém falar sobre problema, sai fora. Sai fora. Ele vai pregar sobre problema, passou os limites. Você está com problema familiar. Quem não está com problema? Todo mundo tem problema. Que negócio aí? Está com problema familiar, problema financeiro, está com problema emocional, está com trauma, está com não sei o quê. E você não tem saída, então você é igual o povo, não tem saída, o mar, a montanha e tal, você está num beco sem saída. Pois hoje você vai entrar na corrente da varinha milagrosa. Venha buscar sua varinha aqui na frente. Traga o cheque branco, traga 10 mil reais, traga. E vão, eles levam todo o dinheiro que você tem no bolso. Aí você pega a varinha e vai para casa. Aí você vai para casa. Aí está passando aquele bebê d'água, assim, muito motorista. Você passa em frente a uma casa granfina. Irmãos, sabe o que é isso aí? Magia. Sai fora. Sai fora. E olha, todos os joguinhos que a igreja analisa para crianças, vídeos, histórias, a magia está presente. A gente podia fazer, eu tenho claro que eu fazia análise do grupo. Eu tenho começado com He-Man, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon e tal. Agora é o Ben 10, já está sendo de moda. Tudo isso, você, cada um não muda nunca, muda os personagens, a história é a mesma. Sem falar do fascínio que existe, por exemplo, um tipo de jogo chamado RPG, Real Play Games, é um jogo de personificação. Que você entra na história, você deixa de ser você, assume um personagem. E você vai entrar nos ambientes para procurar tesouros, enfrentando os monstros. Você tem que passar pelos monstros para buscar o tesouro. Muitas vezes é no meio de calabouças e masmorras, é um cara assim. E você só vai passar se você fizer uma magia. Inclusive tem lugares que você só passa se você invocar um morto que morreu há 3 semanas atrás. Quando a coisa é mais difícil, você tem que invocar um morto que morreu há 100 anos atrás. Então você vai brincando, aprendendo a comunicação com os mortos, aprendendo a fazer feitiçaria, aprendendo a adivinhação. É o ocultismo invadindo a mente das nossas crianças. Pega, por exemplo, Harry Potter.
Como é que pode um livro, 500 páginas, chega na banca e está? Os filmes, é um fenômeno mundial. Há um fascínio por essas coisas do ocultismo muito. Sem falar nos filmes, eu não vou entrar nos filmes aqui, eu só vou mencionar um, por exemplo, que é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, eu vou mencionar o Rei Leão. O Rei Leão, que é tão conhecido, o Rei Leão, sabia que existe uma mensagem subliminar, que é através da música. Você ouve uma música, mas você pode trazer ela invertida. É um processo que é usado em campo de concentração para fazer lavagem cerebral e descobrir coisas que estão na cabeça dos presos, é uma coisa impressionante. E nessa música invertida, você está ouvindo uma canção, mas por trás você ouve outra coisa. Me lembro quando, na época, eu usei muito palestra sobre esse assunto. Me lembro de agora, por exemplo, de uma música dos Menudos, que diz assim: não se reprima, não se reprima, não se reprima, não se reprima. A própria música já dizia, mas o que você quer e tal. Mas quando você colocava de trás para frente, ela dizia, sabe o quê? Satã vive, Satã vive, Satã vive. Ficava lá. Lembra uma música do Balão Mágico, que fez um sucesso tremendo? Super fantástico. Balão Mágico, você colocava de trás para frente, ela dizia assim, mate-se, tire a sua vida, mate-se. Na época que essa música fez sucesso, era um fenômeno nos jornais. Eu tenho recortes de jornais de crianças que se suicidavam, porque fica uma mensagem subliminar. Existe mensagem subliminar através da imagem, do desenho. Que induz você a um comportamento. É programado. Por exemplo, nesse Rei Leão, tem o Rafiki, que é o feiticeiro, o macaquinho. Ele fala para o Simba, o leãozinho, vou ensinar você a falar com o seu pai que já morreu. Não, isso é espiritismo. Tem um leão que é, desculpa, um leão bicha, já viu? Ele anda rebolando. É uma coisa impressionante. Ele fala para o Simba assim, você pode matar, não se sinta mal em matar. Eu tenho aqui de Campinas um menino que naquela hora se levantou, pegou uma faca e matou seus irmãozinhos, tentou matar o pai. É assim, as coisas são tremendas. O que está. E nessa mensagem, Hércules é um filme que toda mensagem subliminar induz ao homossexualismo. Eu me lembro que uma vez trabalhei com um menino que ele conhecia as músicas do Rei Leão de trás para frente, cantava todas. O menino, 7 anos, já estava andando do mesmo jeito daquele leão escasso. Mas eu tenho trabalho de libertação no sentido certo da palavra, para tirar o menino desse ambiente. E A Bela e a Fera é um filme que, na verdade, se fosse traduzido corretamente, seria A Bela e a Besta. Porque a fera, o artista, ele fez, baseado em Apocalipse 13, a descrição que tem ali. Cara de leopardo, aparece de leão, pé de urso, mesma coisa. E o que acontece? Há um momento do filme que ele fala docemente, e tem horas que ele mostra o seu ódio. Eu fico pensando assim, é isso que a besta quer, que vão receber a marca da besta aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Será que o inimigo está preparando uma geração que vai... Você já reparou os brinquedos que se dão para as crianças? Na minha época de menino, se alguém me desse um brinquedo daquele, eu estava correndo de medo. Hoje são... Quanto mais monstruoso, melhor. Nós estamos vivendo uma época realmente onde o fascínio pelo ocultismo. Eu mencionei a adivinhação, a magia, as ideias do espiritismo. Os espíritos do mundo inteiro se reuniram na Bélgica e decretaram o seguinte: a criança, o futuro em suas mãos. Ilumine corações, desperte consciências, campanha de evangelização espírita permanente. Eles dão todo o foco nas crianças. Hoje é sábado de manhã. Se a gente pudesse, eu tenho um centro espírita aqui na Vila Clementina, que de sábado de manhã está assim de crianças na procura. Às vezes tem mais crianças indo no centro espírita do que na escola dominical da sua igreja. Mal e mal, a gente consegue ter as crianças da própria igreja na escola dominical. A escola dominical com os caras já desapareceu. As pessoas vêm no domingo e ficam 3 sem vir, não há compromisso de aprender a palavra de Deus. No espiritismo eles estão lá. E se você for nas Paulinas, ali na Ana Paula, onde tem aquele centro do espiritismo, tem várias livrarias espíritas, procura para ver o que eles têm de livro para culto doméstico espírita. Eles chamam culto no lar. Tem manuais para os pais fazerem culto com os filhos espíritas, do espiritismo.
ensinam como é que você dá passe na criança. Eles dizem assim, fala para os seus amiguinhos, seus filhos, fazer os amiguinhos do seu prédio, na sua casa, para você ensinar os princípios do espiritismo para as crianças. Eles estão fazendo isso. E nós, como eu mencionei no início, 94% dos lares cristãos não tem nenhum momento com os seus filhos para ensinar a palavra de Deus. Eu visito as igrejas, eu gosto de falar com as crianças, eu pergunto para a criançada, quem aqui sabe 10 versículos bíblicos de cor? Ninguém. Eles não estão memorizando a palavra de Deus, irmãos. E lamentavelmente, desculpa, eu vou desabafar, as pessoas pensam que a criança é boba, bestinha. O pessoal só quer fazer palhaçada. O pessoal pensa que trabalhar com criança é botar um negócio no nariz, fazer palhaçada. É só entretenimento. Hoje, trabalhar com criança, o pessoal pensa que é fazer entretenimento. Você tem 1 hora na escola dominical, fica fazendo fantoche e brincadeira. Na EBF, você tem 3 horas e meia, o fantoche tem o seu lugar. O palhaço, eu não sou contra a diversão, mas a gente tem 1 hora na semana. Não faça palhaçada, ensine a Bíblia para as crianças. Nós temos que voltar a ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Eles não estão aprendendo. O desconhecimento da Bíblia é tremendo. Aliás, George Barna, num livro que ele escreveu, muito interessante, ele diz o seguinte: as crianças, o máximo que elas conhecem de histórias bíblicas é 30. Todo mundo 40 histórias, mas é 30. Não sabe. O que eles sabem? Criação do mundo, Caim e Abel, o dilúvio, Daniel na cova dos leões, Jonas, o grande peixe, a multiplicação dos pães, e Jonas, Davi e Golias, multiplicação dos pães, Caim e Abel, multiplicação dos pães, criação do mundo, Caim e Abel, multiplicação dos pães. Não sai disso! Não sai disso! Não há um programa histórico cronológico. Olha, vocês estão aqui, vou deixar um desafio. Transforme a escola dominical da sua igreja num IP. O que é IP? Instituto Bíblico Infantil. Desde bebê, uma coisa inteligente, programada, que a criança vai compreendendo. Quando chegar aos 14, 15 anos, ela nem precisa ir no seminário, que já aprendeu a palavra de Deus. Lamentavelmente, as pessoas que iam para o seminário nunca leram a Bíblia nenhuma vez, não sabem nada. Nós estamos vivendo realmente esse momento e é isso o desafio que eu quero deixar nessa manhã. Eu preciso fechar. Eu mencionei alguns ataques na esfera da sabedoria humana, alguns ataques na área do ocultismo. O espiritismo está ferozmente interessado nas crianças, ideias, filmes, novelas, histórias, tudo. A reencarnação está presente. Na área do sexo, eu não posso deixar de falar. Nunca se viu um interesse tão grande de corromper uma sociedade através do sexo. Olha, para mim, às vezes, a ideia que eu tenho é como se pegasse um bebê e desse para ele comer uma feijoada. O que se vê na televisão, nas crianças. Então, uma semana na televisão, a criança vai ver centenas de atos sexuais, palavras torpes. É uma sujeira só. Eu vou confessar, eu não me conformo alguém ter coragem de sentar no sofá da sua casa e ficar assistindo uma novela. Que coisa suja, estúpida, nojenta, faz mal, é abominável. Uma novela. Os programas que existem ali, os programas de humor, não tem que se aproveita. Eles enfiando isso na cabeça das nossas crianças o tempo inteiro. Mesmo os filmes que aparentemente são inocentes, quanta corrupção entra na cabeça da criança. O inimigo está usando isso para corromper a infância. As crianças hoje, vamos falar de abuso de criança, porque tem gente abusando de criança, isso não está escrito. E deixa eu falar uma coisa para você, não é lá fora não, é dentro das nossas igrejas. Lá em Santos, algum tempo atrás, uma senhora me procurou, dizendo: olha, o meu filho, o menino estava lá, 6 anos de idade, foi abusado pelo pastor da igreja.
meu marido comprou uma arma, um revólver e queria matar o pastor. E era uma voz que me dizia no meu ouvido: onde estava o teu Deus que não protegeu o seu filho? O diabo me cochichando. Imagina o drama dessa senhora. E não é só ela não, irmãos. Eu tenho um irmão que trabalhou 28 anos na missão Novas Tribos do Brasil. Desses 28 anos, ficou 13 anos no Senegal, 4 filhos. E as crianças têm que ir para a escola dos filhos missionários, onde tem missionários para orientar as crianças enquanto os pais estão na aldeia. Pois olha, nessa escola, aqueles que eram missionários abusando de crianças. Meu irmão tem tido um ministério de ir atrás. Muitas dessas crianças, filhos de missionários, estão totalmente com problemas sérios, precisando serem tratados. Nós estivemos dando uma palestra no início do ano passado, lá no Manaus, na Igreja Presbiteriana Central, o pastor José João. Ele é o presidente do Conselho de Pastores. Ele chorava, ele pegou aquele material todo. Por favor, me dê permissão de usar esse material aqui, porque o que tem de pastor abusando de criança aqui não está escrito. Irmãos, e essa irmã de Santos falou assim: pastor, onde o irmão for, dê um alerta aos pais, eu quero dar para vocês. Oriente o seu filho, que ninguém deve tocar nas partes íntimas. Quando Deus fez uma roupa de pele, o Senhor vai esconder a nudez. Ninguém. E geralmente o abuso é de gente próxima, gente conhecida, não é gente de fora que vem, é gente da família, gente conhecida, gente de perto. Eles precisam. Geralmente o abusador vem com uma balinha para adoçar a boca da criança e depois pega a bala do revólver e fala assim: se você contar, eu mato seu cachorro, eu mato seu pai, eu quebro a perna da sua mãe, e ameaça a criança. Eu fico impressionado como tem aumentado o número de crianças sendo abusadas. Você tem que proteger os seus filhos. Nós temos, na verdade, quem trabalha com criança, ele tem que ser um pastor. Tem que parar de colocar diante das crianças pessoas que não têm um coração de pastor. O pastor, ele tem 3 coisas que o pastor faz. Primeiro, ele busca a ovelha perdida, que é ganhar a criança para Jesus. Primeira coisa é ganhar as crianças para Jesus. Segundo lugar, o pastor alimenta os verdes pastos. Nós temos que alimentar com a palavra de Deus as crianças. E a terceira coisa que o pastor faz é proteger do lobo. Ele tem muito lobo. Sabe que às vezes certas igrejas descobrem um abusador e infelizmente eles protegem o lobo. O lobo tem que denunciar. Uma missionária lá em Belo Horizonte, 3 filhas, trabalhando numa obra missionária. 3 meninas abusadas pelo líder. Ela não podia nem imaginar, porque para elas aquele líder era como se fosse um homem de Deus. Esse cara hoje está preso, tem que pagar. Não, se arrependeu, tudo bem, se arrependeu, está perdoado, mas tem que pagar. Por aquilo que ele fez, não tem essa. Hoje a gente está protegendo o lobo. Então, um pastor de uma denominação grande em Campinas, com um problema sério, que um pastor líder abusando das crianças, e eles querem proteger o lobo. A coisa é séria, irmãos. E deixa eu te contar o que acontece com esse ataque do inimigo. De cada 100 prostitutas, 85% foram abusadas na infância. Você olha para aquela mulher, cobercendo o seu corpo, lembra que ela foi uma menina. De cada 100, 85 delas foram abusadas. Já viu pessoas que estão em casa de recuperação de drogados, viciados em álcool, pessoas que têm vício da bebida, da droga? De cada 100, 70% foram abusados na infância. Você tem que lidar com esses números e saber o que está por trás de uma situação assim. O inimigo é aquilo que Paulo disse, ele veio para perverter, cheio de mentira, de engano, veio para destruir as coisas de Deus. E para conclusão, há vários ataques, a gente não tem tempo, depois se você quiser, eu vou tornar a fazer uma propaganda. Tem várias coisinhas aqui, muito que eu não posso falar, você pode depois examinar com mais detalhe. Mas eu quero concluir o seguinte: leve as suas crianças a conhecer realmente o Salvador. As crianças precisam saber quem é o Criador, elas precisam saber realmente a verdade sobre Jesus Cristo, a sua pessoa. Elas devem conhecer a verdade sobre a salvação que é pela graça em Cristo Jesus e serem levadas desde pequenininha. Quanto mais cedo você fizer isso, elas se arrependerem de crer. Aliás, a criança
dá de 10-0. Quando os discípulos perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus falou, quem se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Quase que eu diria para você o seguinte, o Evangelho não é para adulto, é para criança. Numa igreja lá no Rio de Janeiro, o pastor fez um apelo, quem queria receber Jesus. Era uma noite especial de evangelização, o menino saiu do banco de 8 anos para vir na frente. Quando ele vinha andando, o diácono pegou ele pelo braço e disse assim, vai sentar, menino, isso não é coisa para criança. Assim, as pessoas não acreditam que é uma criança. E ele foi chorando para casa. E a mãe era aluna do nosso curso, ela levou seu filho ao Cristo. Mas o diácono, não. Querido, eu diria para você assim, o Evangelho não é para adulto, não é para criança. Se o adulto quiser, ele tem que se tornar como uma. Lembra que Jesus falou, apertar a porta, estreito o caminho que conduz à salvação. Bom, faz conta que a porta está apertada, é aqui. É isso aqui a porta, está vendo? Essa é a porta. Dá para imaginar uma portinha aqui? Dá? Uma boa imaginação? O adulto não consegue passar. Não consegue. Ele tem que se abaixar. Por isso que eu te falo, quanto mais a idade avança, pior. Aí o reumatismo não deixa. Tem que se abaixar. Olha aqui. Que difícil para o adulto. De cada 100, 5, 6% depois dos 30. 10 a 15% dos 15 aos 30. Mas a criança... Você consegue passar essa portinha? Passa. Passa aqui. Pode passar. Facilmente. Como é que é seu nome? Andrade. Que linda. Não se tornar como uma? Não poderá ver o reino. Que Deus abençoe, irmão. Passe essa visão missionária. Coloque a armadura de Deus. E só um detalhe nessa armadura. O capacete da salvação, a mente, a certeza que nós somos salvos por Jesus, uma couraça da justiça nas emoções, no centro da nossa vida, na nossa coração, o escudo da fé na outra mão para apagar os dados informados do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na outra para poder atacar, o cinturão da verdade, seja o vosso falar sim, sim, não, não, que possa isso nem do maligno, o sapato com a preparação do Evangelho da Paz, para ficar firme, é um sapato que fica firme no embate com o inimigo, e você não tem nada para proteger o quê? Por que não tem proteção nas costas? Numa guerra, ninguém vira as costas para o inimigo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele maior é aquele que está em do que aquele que está no. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa cada um dos meus irmãos aqui, para que, cheios da presença do Senhor Jesus em suas vidas, possam discernir aquilo que está afastando os pequeninos da fé. E mais do que tudo, Senhor, damos que, usando a tua armadura, possamos conduzir uma nova geração à experiência da salvação que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu abençoe cada família aqui representada, cada igreja aqui representada, e que as crianças que estão sob os cuidados dos meus irmãos aqui, os nossos cuidados, sejam homens do Senhor no união, para levar o Evangelho das futuras gerações. Pedimos isso para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.